E aí, bora decodificar uma das partes mais importantes da Constituição brasileira, o artigo 5º. Pensa nele como se fosse um manual de regras do jogo, para a cidadania e para a democracia aqui no Brasil. Vamos mergulhar nisso e entender como ele funciona na prática. Então, o que será que protege as nossas liberdades mais básicas? Pois é, a resposta está toda concentrada em um único e poderoso artigo da nossa Constituição de 1988. Ele não é só o artigo que mais cai em provas de concurso, mas também é o mais essencial para o nosso dia a dia. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. É o famoso caput, a cabeça do artigo 5º. Essa é a promessa fundamental, sabe? É a pedra angular em cima da qual todos os outros direitos que a gente vai ver são construídos. E essa promessa toda se apoia em 5 grandes pilares de proteção. Os especialistas em direito, o que se chama de doutrina jurídica, entendem que todos os 78 incisos do artigo são, no fundo, desdobramentos desses 5 direitos essenciais. E olha só quais são eles: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade. Juntos, eles formam a base de proteção para qualquer pessoa que está em solo brasileiro. E olha, quando a gente fala qualquer pessoa, é para levar a sério mesmo. O consenso é que esses direitos não valem só para brasileiros ou para estrangeiros que moram aqui, não. Pensa num turista passando férias, por exemplo. Ele também tem essa proteção. E mais, até pessoas jurídicas, tipo empresas, são consideradas titulares de direitos fundamentais. Ok, agora vamos mergulhar de cabeça num pilar que, na real, sustenta todos os outros, o princípio da igualdade. E se prepara, porque essa ideia é bem mais complexa do que parece assim, de primeira. Então é o seguinte, a Constituição não fala de um tipo só de igualdade, mas de 2. De um lado tem a igualdade formal, que é aquela ideia de tratar todo mundo exatamente da mesma forma perante a lei. Mas aí vem a igualdade material, que é o pulo do gato. A ideia aqui é tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades, para buscar uma justiça de verdade. E quer ver um exemplo prático de como essa ideia abstrata vira política pública de verdade? A igualdade material é exatamente o que justifica as ações afirmativas, como as cotas raciais em universidades e concursos, sabe? Que, aliás, já foram consideradas totalmente constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Beleza. Saindo da igualdade, vamos agora para um grupo de direitos que protege o nosso universo interior, a liberdade de expressão, de pensamento e de crença. O artigo garante que a gente pode manifestar o pensamento livremente, mas tem uma condição importante: é proibido o anonimato. A ideia é que todo mundo se responsabilize pelo que diz. Ele também garante a liberdade de crença e o direito de se reunir pacificamente. E um detalhe, para isso não precisa de autorização, basta avisar com antecedência. E tem um caso super famoso que mostra como esses direitos funcionam na prática, que foi a decisão do STF sobre a Marcha da Maconha. A Corte entendeu que defender a legalização não é apologia ao crime, mas sim um exercício legítimo da liberdade de expressão e do direito de reunião. Ou seja, não pode ser criminalizado. E ainda dentro da liberdade de crença tem uma figura bem específica chamada escusa de consciência. O que é isso? Bom, basicamente é o direito de não cumprir uma obrigação que a lei impõe por causa de uma convicção religiosa ou filosófica. Mas atenção, tem um porém. É preciso cumprir uma tarefa alternativa que a lei determinar. Se a pessoa se recusa a fazer as duas coisas, aí sim ela pode acabar perdendo direitos. Ok, vamos mudar de foco um pouco. Agora a gente vai falar dos direitos que criam, uma barreira de proteção em volta da nossa vida pessoal, sabe? São eles que definem os limites do poder do Estado. Olha só que interessante. A nossa casa é um asilo inviolável. Ou seja, sem a permissão de quem mora lá, ninguém pode entrar. Mas, claro, existem exceções. Basicamente, são 3 situações: em flagrante delito, ou seja, um crime acontecendo na hora, em caso de desastre ou para prestar socorro. Nessas 3 situações, pode ser a qualquer hora, de dia ou de noite. A outra possibilidade é com uma ordem judicial, mas aí só pode ser durante o dia, que a lei define como o período entre 5 da manhã e 9 da noite. E essa proteção da privacidade, claro, se estende para o mundo digital e financeiro. Mas fica a pergunta, né? Será que as nossas comunicações e os dados bancários são totalmente secretos? Então, a resposta é não exatamente. O tal do sigilo bancário não é absoluto, não. Ele pode, sim, ser quebrado. O Poder Judiciário, por exemplo, pode determinar isso com uma ordem judicial.
As CPIs, aquelas comissões parlamentares de inquérito, também podem, porque elas têm poderes de investigação judicial. E o STF já decidiu que as autoridades fiscais podem pedir informações direto aos bancos, desde que já exista um processo administrativo rolando. Agora, se liga nessa distinção que é super sutil, mas que faz toda a diferença e que foi o STF que definiu. A proteção da Constituição vale para a comunicação de dados, ou seja, para o fluxo da informação. Já os dados que estão armazenados, tipo e-mails num HD apreendido com ordem judicial, não têm a mesma proteção do sigilo de comunicação. Pegou a diferença? E o direito de propriedade? Também está garantido, mas, seguindo a mesma lógica que a gente já viu, ele não é absoluto. A Constituição impõe uma condição fundamental. A propriedade precisa cumprir uma função social. Bom, chegando ao final da nossa análise, fica claro que o artigo 5º não é só um texto estático, parado no tempo. É um documento vivo, cujos princípios são aplicados e debatidos todos os dias. Se tiver uma lição principal para levar daqui, é esta. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eles existem num ecossistema onde um direito pode acabar limitando o outro, sempre em busca de um equilíbrio maior para a sociedade. Quer ver só? A liberdade de expressão, por exemplo, não serve de escudo para discurso de ódio. O direito de propriedade pode ceder a uma necessidade pública através da desapropriação. E a liberdade de reunião? Totalmente válida, desde que seja de forma pacífica e sem armas. E são exatamente esses direitos o campo de batalha diário nos tribunais do Brasil inteiro. É lá que a interpretação e a aplicação deles vão moldando dia após dia a sociedade em que a gente vive. No fim das contas, o ponto crucial é que conhecer o artigo 5º é como ter em mãos o manual de instruções essencial para o exercício da cidadania em uma democracia. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? À medida que a sociedade e a tecnologia evoluem, como é que a gente vai defender e, quem sabe, redefinir esses direitos fundamentais para a próxima geração? A discussão, com certeza, está só começando.